Onde vai um, vão todos. Esta foi a mensagem central de Ruben Amorim ao longo da temporada do Sporting, principalmente depois do empate leonino em Famalicão, na primeira volta. Uma mensagem que se tornou viral por entre os adeptos do Sporting Clube de Portugal e que hoje certamente vão querer seguir à risca em caso de vitória sportinguista perante o Boa Vista, o que dará a celebração do título de campeão nacional, algo que não acontece há 19 anos. Habituado à conquista de títulos, regularmente, Miguel Albuquerque, ex-diretor das modalidades do Sporting Clube de Portugal. Miguel, bem-vindo, obrigado por esta presença aqui na Newman. Temos estado ao longo deste dia a falar com várias personalidades ligadas ao mundo do Sporting, fazendo o lançamento para aquela que ainda é a pré-festa do Sporting, antes desse desafio com o Boa Vista. Já estás habituado um pouco a estes sentimentos, estas andanças, não no futebol, mas ao nível das modalidades. Que sensações é que acreditas que o futebol estará a viver nesta altura, depois de tantos anos sem conquistar o título de campeão nacional? Antes de mais, obrigado pelo convite. É de facto um dia especial para o Sporting. São 19 anos sem conquistar um título. Acho que é um dia muito importante, não só na carreira daqueles jogadores, como daquela equipa técnica, mas essencialmente é um dia de muita festa para os sportinguistas. Acredito que estejam a sentir uma ansiedade enorme para chegar à hora do jogo e, obviamente, para conquistar os 3 pontos e fechar de uma vez por todas este campeonato. E acho que o Sporting vai acabar por ser um justíssimo campeão nacional. Apostarias as fichas no início desta temporada? Enfim, estamos aqui a ver uma equipa imbatível, portanto já 31 jogos sem perder. Está muito perto de terminar o campeonato como campeão nacional e invicta. Mas já muita gente falou aqui do sentimento de descrença com que se iniciou esta temporada, principalmente depois da goleada sofrida que afastou o Sporting da Liga Europa, a goleada sofrida frente ao LASK, e que terá aumentado essa descrença. Eu pergunto qual é aqui o mérito de Ruben Amorim e destes jogadores que chegam a 3 jornadas no fim do campeonato com a hipótese de celebrarem o título. Eu não sei se é um sentimento de descrença, ou seja, mas obviamente que ninguém apostaria... Desconfiança, pelo menos. Desconfiança, sim, ninguém apostaria no Sporting. O Ruben dizia ontem na conferência de divisão que no início da época o Sporting tinha 3% de probabilidade de ser campeão e hoje tem 3% de probabilidade de não ser. E obviamente que isso é mérito total do Ruben e é mérito total daquela equipa que, não sendo favoritos, conseguiram ao longo do ano mostrar que foram melhores e conseguiram uma coisa muito importante, que foi voltar a fazer renascer a esperança nos sportinguistas e o orgulho em ser sportinguista. E essa acaba por ser Ruben Amorim também uma figura e um fator, ele de união à volta do o Ruben Amorim é tudo no Sporting, como nós já percebemos. O Ruben Amorim acaba por ser o treinador do Sporting. O Ruben Amorim pauta a comunicação do Sporting, o Ruben Amorim pauta os objetivos do Sporting, ou seja, eu acho que ele foi brilhante ao longo da época, não só naquilo que foi o desempenho desportivo dele enquanto treinador do Sporting, mas na forma como ele geriu a comunicação externa. A interna nós não conhecemos, mas pelo menos a externa ele foi brilhante. E foi brilhante numa outra coisa, foi a forma como ele conseguiu unir os adeptos em torno daquela equipa, conseguiu voltar a fazer renascer esta esperança nos sportinguistas, e aí mérito total ao Ruben Amorim numa época brilhante do Sporting. Agora pergunto, e sem Ruben Amorim, como é que poderá o Sporting manter esta possibilidade de ganhar regularmente títulos de campeão nacional? Esse é um risco que o Sporting corre, pelo aquilo que nos é dado a parecer, um projeto esportivo assente no Ruben Amorim, naquilo que é o treinador do Sporting. O Ruben Amorim tem contrato até 2024, acredito que o Ruben Amorim consiga fazer um trabalho excelente durante os próximos 3 anos tendo contrato com o Sporting. Resta saber se o Ruben Amorim cumpre o contrato com o Sporting ou não até ao fim, porque obviamente o Ruben Amorim, a partir do momento em que vai ser campeão nacional, vai fazer soar os alarmes nesta Europa fora e provavelmente vai ter convites para sair do Sporting. É verdade que o Ruben tem uma cláusula de 30 milhões de euros e o Sporting pode fazer um encaixe financeiro significativo. Mas será o mais natural? Mas é o mais natural. De qualquer das maneiras, acho que é preciso percebermos também que estamos numa época demasiado atípica, o contexto pandémico levou-nos para uma época atípica, não há épocas iguais, e o Sporting tem que pensar seriamente qual é o seu futuro e para mim, enquanto sportinguista, o importante é que o Sporting continue a vencer de uma forma regular, não quero estar mais de 19 anos à espera. Mas a questão é essa, o que é que terá que acontecer no Sporting, o que terá o Sporting fazer para que esse deserto de 19 anos
sem títulos no campeonato, portanto houve taças, obviamente, pelo meio. Como é que esse deserto poderá não acontecer no Sporting? Ou seja, dá-se continuidade a esta linha de títulos? É simples, o Sporting tem que ter um projeto e tem que ter um rumo, e esse rumo não pode oscilar e não pode desviar. E se nós repararmos, nos últimos anos do Sporting, o Sporting desviou-se várias vezes do caminho. Nós agora falamos muito de formação, mas se andarmos pouco tempo para trás, percebemos que isso não era o caminho. E muitas das vezes, quando se ganha, nós caímos na tentação de arriscar as fichas todas. E o projeto formativo nos clubes muitas das vezes acontece porque não há dinheiro para investir. E esse é o erro, tem sido o erro do Sporting ao longo dos anos. É um erro crasso, ou seja, estamos em crise, não temos dinheiro para investir, apostamos na formação. Mas depois há um contexto, o contexto muda e nós já passamos a ter dinheiro para investir. Eu acho que este é o caminho do Sporting. O Sporting deve definir claramente um projeto e não se desviar dele. Se vai ganhar sempre, como eu costumo dizer, não vai. É importante é que trace esse caminho para que ganhe muito mais vezes que os adversários. E isso é fundamental para o Sporting. Se nós repararmos, as últimas gerações de Sportingistas nunca viram o Sporting ser campeão. Há uma quantidade de jovens hoje em dia que sonham com o momento do Sporting ser campeão porque nunca viram o Sporting ser campeão. Ou não eram nascidos, ou eram muito pequenos. E isso é algo que no Sporting não pode acontecer. O Sporting tem que ser regularmente candidato ao título, o Sporting tem que ser sempre candidato a ganhar todas as competições que entra e o Sporting tem que ganhar com muito mais regularidade que aquilo que tem ganho hoje em dia. Mas é como eu digo, festejar hoje, primeiro ganhar, depois festejar e amanhã pensar-se no próximo. Como é que, por exemplo, o sucesso nas modalidades, enfim, não só no futsal, onde se ganhou de facto muitos mais títulos, mas noutras modalidades em que o Sporting se foi habituando a ganhar e a mostrar títulos aos sócios e adeptos e ao desporto nacional e internacional também, como é que enfim, esse tipo de mensagem, esse tipo de mentalidade se poderia passar para dentro do futebol para se ganhar essa continuidade? É uma mensagem, eu digo sempre isto e não me canso de dizer, há uma mensagem de exigência e nós fizemos muitas vezes em várias modalidades, no futsal mais, porque tive mais tempo no futsal, mas é uma mensagem de exigência, ou seja, nunca estarmos contentes com aquilo que nós ganhamos e nós ao longo dos anos mostrávamos isso mesmo, ou seja, nós cada vez que ganhávamos um título pensávamos no título seguinte e queríamos sempre ganhar mais e mais e mais e como eu digo, eu passava sempre esta mensagem que é, eu farto-me é de perder, felizmente perdi poucas vezes, agora aquela conversa do estou farto de ganhar não existe no desporto, eu podia-me fartar era de perder, felizmente perdi poucas. E eu acho que este é o espírito que o Sporting tem que ter de uma forma transversal, ou seja, o Sporting tem que ganhar muitas vezes e nunca podemos estar contentes com aquilo que nós conquistamos. O Sporting hoje conseguir ser campeão nacional como todos nós esperamos, acho que o Sporting tem que, a partir de amanhã, começar a olhar para o próximo objetivo e o próximo objetivo imediato é o Sporting conquistar a Supertaça. E falava-se também aqui já há pouco com outros convidados pensar na Supertaça e pensar principalmente na próxima época. Enfim, o Sporting agora arrecada dinheiro pela entrada na Liga dos Campeões, mas terá de arrecadar certamente muito mais e pensar muito mais, tentando conquistar o maior número de vitórias possível. O Sporting arrecada à cabeça perto de 30 milhões de euros. Depois, obviamente, vão existir receitas extraordinárias, o Sporting vai ter que vender, o Sporting é um clube vendedor e será sempre, todos os clubes portugueses são clubes vendedores, mas efetivamente o Sporting tem que planear uma época a pensar nisso mesmo, ou seja, vai entrar direto no grupo da Champions League e tem que pensar que vai precisar de fazer o maior número de pontos possíveis, porque tudo isso são receitas extraordinárias. E pensando que a próxima época já não será atípica, como esta. A próxima época não será atípica, o Sporting deixará de ser um outsider na próxima época, aquela conversa do precisamos de um Sporting forte, o Sporting candidato ao título faz bem ao futebol português, isso é um bocadinho a conversa dos coitadinhos e que acho que não nos assenta bem. O Sporting tem que ser sempre um candidato ao título e para o ano obviamente que vai entrar e como todos nós esperamos como campeão nacional e os próprios adversários vão olhar para o Sporting de uma maneira completamente diferente, vai ser uma época diferente, o Sporting tem que pensar nisso mesmo, não só na responsabilidade que tem em continuar a ganhar, mas também do ponto de vista daquilo que são receitas extraordinárias, o maior número de pontos possíveis feitos na Champions League. Miguel, que mensagem é que deixas a este grupo de trabalho, este grupo do Sporting, este grupo de futebol do Sporting que está prestes a sagrar-se campeão nacional? Eu acho que não há palavras para os descrever e para aquilo que eles fizeram ao longo do ano. Acho que esta equipa técnica, estes atletas fizeram um trabalho brilhante, vão ficar para sempre na história do Sporting, não só por conquistarem um título 19 anos depois, mas por o conquistarem da forma como o conquistaram, num campeonato onde não eram nem de perto nem de longe favoritos,
mas mostraram sempre uma vontade enorme de vencer, mostraram sempre aliado tudo aquilo que os rodeava, conseguiram ultrapassar todas as dificuldades ao longo de uma época desportiva que foram muitas, e em muitos momentos se equacionou muita coisa. Lembro-me do jogo de Famalicão, lembro-me agora mais recentemente do jogo do Belenenses, lembro-me antes de irmos a Braga. Muita coisa se equacionou e eles mostraram sempre impávidos e serenos, focados naquilo que era o objetivo deles, e aí total mérito ao Ruben Amorim, que conseguiu de facto aliar aquele grupo de trabalho de tudo o resto. A mensagem que lhes deixo é isso mesmo. Primeiro, dar-lhes os parabéns pela época fantástica que fizeram, independentemente do que seja o resultado final deste campeonato, e depois desejar que continuem a conquistar muitos títulos para o Sporting, porque o Sporting e qualquer clube desportivo alimenta-se de títulos, alimenta-se de vitórias, alimenta-se de conquistas, não se alimenta de vitórias morais. Miguel, obrigado, um abraço, foi um prazer falar contigo. Miguel Albuquerque, antigo diretor das modalidades do Sporting Clube de Portugal, habituado a tantos festejos de títulos. Hoje pode ser o futebol, 19 anos depois. Continuo com a Newman. Até logo.